Olá, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Essa é a nossa última lição do segundo trimestre de 2020. Nós já estamos no terceiro trimestre de 2020, mas esta será a nossa última lição referente ao trimestre passado. É a lição de número 17 e o tema dessa lição é o grande reinado de Davi. Antes de nós darmos início, vamos fazer a nossa oração. Senhor, em nome de Jesus, nós te clamamos pelo sangue precioso que Cristo derramou na cruz. E nós pedimos a ti, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossos erros e as nossas falhas. Nos limpa, nos purifica, nos santifica e nos cura, Senhor, e nos prepara para essa aula. Que o teu Santo Espírito nos conduza e nos abençoe e faça com que nós possamos aprender de ti o melhor, Senhor, para as nossas vidas. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lição 17, o grande reinado de Davi. O objetivo geral da lição é demonstrar que o reinado de Davi foi bem sucedido por causa da boa mão de Deus que estava sobre ele. Os objetivos específicos referem-se ao que devemos atingir em cada tópico. Apresentar a constituição de Davi como rei, evidenciar a consolidação do reino de Davi e atestar a grandeza política do reinado de Davi. O texto base da nossa lição está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. A verdade prática da lição é: a glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. Amém? Glória a Deus. Então, já no iniciozinho da lição, nós entendemos que as virtudes de Davi, do ponto de vista do seu reinado, não se deram ou não aconteceram por conta da sua sabedoria pessoal, mas sim porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Logo abaixo você vai ter a leitura diária para cada dia da semana. Você vai dar uma olhadinha aí depois na sua casa, vai ler dia após dia. E vamos partir para a nossa leitura bíblica em classe. O nosso texto está em 2 Samuel capítulo 5. A partir do verso 1, a palavra diz assim: Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne nós somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falavam a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, e esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: Nem cego e nem coxo entrará nessa casa. Assim, habitou Davi na fortaleza e lhe chamou cidade de Davi.
E Davi foi edificando em redor desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Então o texto da Bíblia é claro que Davi já começa o seu reinado com grandes conquistas. E a cada conquista ele nota por si só que a boa mão do Senhor estava sobre ele. E esta, querido, se você for ver, nós vamos ver ao longo da lição, mas se você for analisar, este é um segredo espiritual. Para aquele que quer andar de vitória em vitória, de glória em glória, é reconhecer que cada vitória na nossa vida não acontece por conta da nossa própria perfeição, ou da nossa própria habilidade, ou da nossa própria capacidade, mas acontece porque a boa mão do Senhor está sobre nós. Amém? Interagindo, a ideia central dessa lição é que tudo o que fizemos, ou tudo o que fizermos, só pode ter um bom desfecho se a boa mão do Senhor for conosco. A pujança do reino de Davi não foi porque ele era uma pessoa competente para a guerra ou simplesmente por causa de uma razão circunstancial, mas porque Deus era com ele em tudo que fazia. Ter essa percepção espiritual é essencial para que a nossa vida espiritual seja mais vigorosa e abençoada. Não podemos deixar de pedir a Deus que o seu Espírito Santo guie-nos em tudo que fazemos. Nós temos a mente de Cristo e o Espírito Santo habita em nós. Então, o segredo para você ser bem-sucedido na sua vida espiritual e na sua vida, no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, nos seus negócios, nos seus interesses, no seu caminhar, no seu desenvolvimento cristão como cristão, né? O segredo está em acreditar a Deus as suas vitórias. Porque, de fato, se você for analisar, nós, por nossa conta própria, nós não podemos nada. Ao passo que, se nós observarmos as nossas vitórias do dia a dia e nos voltarmos para Deus, e acreditar a Deus e glorificar a Deus por aquelas vitórias, maiores serão as vitórias que o Senhor virá nos acrescentando. Isso aconteceu no reinado de Davi, para exemplo nosso, para que nós pudéssemos nos espelhar nisso e saber que, reconhecendo a presença de Deus e a boa mão de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, nós podemos também crescer espiritualmente. Amém? Glória a Deus. O reinado de Davi não foi circunstancial, aleatório, por causa de habilidades natas para a guerra. No próprio texto bíblico é dito que as suas vitórias e fortalecimentos se originavam de Deus. Os 33 anos que ele reinou em Jerusalém e os 7 anos e 6 meses que reinou em Hebrom revelam um rei protótipo do Messias que viria. Por isso Davi é considerado um tipo de Messias. E isso está confirmado pela profecia de Miqueias, no capítulo 5, verso 2. Mencionada pelos escribas nos dias de Herodes, pelo texto de 2 Samuel, capítulo 5, e pela profecia do Gênesis 49, em relação a Jesus Cristo. Então você vê que Davi era um tipo de Cristo. Ele tipificava o reinado de Jesus Cristo, né? Ele tipificava o reinado vitorioso de Jesus Cristo. Amém? O ponto central da lição é que a boa mão de Deus estava sobre o reinado de Davi e por isso ele foi bem sucedido. Davi é constituído rei. 3 motivos para sua escolha. Ninguém é colocado numa posição apenas por acaso. Tem de haver algum mérito para isso. Davi foi aclamado por toda a tribo de Israel e ungido rei por 3 razões. Primeiramente, ele preenchia todas as condições da realeza, que prontamente excluía a possibilidade de uma liderança estrangeira, pois era irmão da nação. O segundo motivo para escolher Davi foi devido à sua liderança militar, e o terceiro estava pautado numa promessa da parte de Deus, de que o trono entregue a Davi seria levantado tanto sobre Israel quanto sobre Judá. Então, Davi reinava sobre o povo de Deus todo.
E esse motivo de número 3 que mostra a lição aqui, era pautado em uma promessa da parte de Deus. Então Deus já havia prometido um rei que iria reinar sobre todo o povo, tipificando Jesus Cristo. Amém? Davi como pastor e chefe. Na Bíblia, a figura do pastor de ovelhas serve para descrever os governantes de Israel. Está escrito que Davi deveria agir como chefe e pastor do rebanho. Na qualidade de chefe, ele seria um capitão, príncipe e líder. Como pastor, ele cuidaria e apacentaria. Ele se revelaria um amigo especial. Assim, Deus zelava pelo seu povo. Estava claro que para Davi ter um reinado consolidado, bastava apenas ser um líder, um pastor amoroso e não um déspota ou tirano, como o antecessor. O apóstolo Pedro diz que o pastor deve pastorear o rebanho sem qualquer exibição de domínio, mas sendo o exemplo do rebanho. Paulo disse que não queria dominar a fé de ninguém, antes desejava ser cooperador da alegria de cada cristão. Então olha só que interessante no final dessa lição. Pedro diz que o pastor deve pastorear o rebanho sem qualquer exibição de domínio. O grande líder, o líder de uma nação como Davi, o líder do rebanho do Senhor, aquele que estão em posição de autoridades, eles não precisam dominar ou não precisam exibir, não é? um certo domínio sobre as pessoas. Eles não têm que ter aquela figura da pessoa autoritária. Pelo contrário, mas ele deve ser um exemplo para o rebanho, né? Ele deve cooperar com o rebanho, deve participar das alegrias do rebanho de Cristo, deve participar das alegrias e das conquistas do seu povo. Amém? Então, Davi tinha esse perfil, essa característica de um líder, sim, né? Com autoridade, sim, mas ele não usava dessa autoridade para poder oprimir ou para se engrandecer, para se mostrar. Mas a autoridade era usada para conquistar para o povo, para que o povo tivesse uma vida feliz. Amém? Essa é a característica do pastor e do chefe, segundo o que nós acabamos de ler. 3. Entrando em aliança com o povo. Ninguém consegue fazer alguma coisa sozinho. Tendo qualidades de bom guerreiro e de bom líder, Davi não poderia governar sem o povo. Portanto, precisava fazer uma aliança com todos para ter um reino bem fortalecido. Observe que a aliança que ele firma tem características pastorais e não monárquicas. Por isso ele foi ungido rei sobre Israel e todos prometeram lealdade ao novo rei. Sem essa aliança, sem esse pacto com o povo, Davi não teria conseguido o reinado que teve, não é? Quando uma pessoa está numa condição de liderança, ela tem que contar com a reciprocidade por parte dos liderados, porque senão um puxa para um lado e outro por outro e ninguém vai a lugar nenhum. Davi, sabendo disso, e bom político que era, conquistou as pessoas e fez aliança com as pessoas para que o reino prosperasse. Amém? Síntese do tópico 1. A constituição de Davi como rei se deu porque, primeiro, ele preenchia as condições de realeza, segundo, tinha liderança militar e, terceiro, estava pautado na promessa de Deus. Amém? Logo em seguida, você vai ter aí o subsídio para os estudos, não é? E passemos adiante onde diz a consolidação do reino de Davi. É o tópico 2. A edificação de Jerusalém. Então, logo ungido rei, Davi se lança ao trabalho. O primeiro intento é tornar a sua capital forte e bela. Sua corte e família tornaram-se grandes e notáveis. Davi trouxe grandes mudanças ao seu povo israelita. Quanto a Jerusalém, ele a considerava algo particularmente seu, pois fora conquistada sob sua liderança. Nesse caso, ela era vista como um espólio próprio. Davi entra em luta contra os filisteus para expulsá-los. Sendo ele um líder bem preparado, conhecedor das táticas dos seus opositores, busca orientação divina e parte para a batalha, ferindo por 2 vezes os filisteus. Com a presença de Deus na sua vida, Davi consegue derrotar os inimigos e controlar as fronteiras, mantendo-os sob seu poder. Então, aí é um pouquinho da história sobre a edificação de Jerusalém, a conquista de Jerusalém,
e o domínio que Davi exerceu naquela região. Amém? As reformas religiosas. O capítulo 6 de 2 Samuel trata da ação de Davi em busca da arca para Jerusalém. O sentimento que o envolve revela grande respeito pelas coisas de Deus, enquanto o rei Saul era insensível para com o sacerdócio. Dentre outras coisas, Davi valorizava tudo aquilo que estava relacionado às ordenanças divinas. Ele respeitava o sacerdócio, a arca e procurava preservar toda essa herança espiritual. Davi era um homem que amava as coisas de Deus. Nas cerimônias religiosas, ele se entregava para adorar ao Senhor e, por vezes, para alguns, causava escândalo, como foi o caso de Mical, né? Mas procedia assim porque desejava exaltar o seu Deus. Então, você veja bem, há uma característica toda especial, né, no reinado de Davi com relação às coisas de Deus, né? O sucesso de Davi, ou o sucesso do reinado de Davi, não se deu por acaso. O segredo estava em ele ter em ampla consideração as coisas concernentes ao reino de Deus. Então, Davi considerava acima de qualquer coisa, não é, a honra, não é, a glória e a atenção que ele dava às coisas do reino de Deus. Né? Buscou a arca, como nós acabamos de ler, e buscou ali no finalzinho da história do reinado de Davi, você vai ver que ele juntou tudo o que era necessário para construir um templo para abrigar a arca do Senhor, um templo para a casa de Deus, que foi depois, posteriormente nós vamos ver isso, né, construído por Salomão, seu filho. Mas você vê que, ao contrário de Saul, Davi buscava dar valor às coisas espirituais. Davi buscava considerar as coisas relativas ao ministério da casa de Deus. Amém? Esse é um segredo espiritual em qualquer área da sua vida. Se você colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, se você buscar Deus para abençoar o seu trabalho, para abençoar o seu casamento, abençoar os seus filhos, a sua família, se você colocar Deus em primeiro lugar, sabe? Se der toda a honra e toda a glória ao Senhor em todas as conquistas que você tiver na sua vida, mais e mais vos será acrescentado. Mais e mais você terá conquistas. Mais e mais o Senhor derramará bênção sobre a sua vida. Por quê? Porque a honra toda é acreditada ao Senhor. Amém? 3. Suprema Aliança Davídica. Quem profetizou sobre a Aliança Davídica foi Natã. Assim como Deus falara que abençoaria a família de Abraão, não seria diferente com Davi. Ele e sua família teriam um grande nome. Podemos ver que 3 coisas importantes iriam caracterizar a aliança davídica. Primeiro, a firmeza da sua família na terra. 2, os seus sucessores teriam a presença de Deus e uma dinastia eterna, promessa de Deus. Nunca faltará a Davi um descendente sobre o trono. E Deus honrou, e Deus cumpriu, né? Deus prometeu firmar a família de Davi na terra, Deus prometeu sucessores, né, que os seus sucessores teriam a presença de Deus e teriam uma dinastia eterna. Isso é característica, não é, de uma pessoa que tem aliança com Deus. E era característica dessa aliança, chamada aliança davídica, né, dele com Deus. Amém? Sintetizando o tópico 2, a consolidação do reinado de Davi passa pela edificação de Jerusalém, pelas reformas religiosas e da sua aliança com o povo. Amém? Glória a Deus. Queridos, a lição em PDF está disponível para você ali no grupo da Escola Bíblica Dominical. PIBIPAM, Escola Bíblica Dominical. Vá ali, abra o PDF. Se tiver impressora em casa, já imprima, leia e busque entender pausadamente. Amém? 3. A grandeza política do reinado de Davi. As realizações militares. Nas Escrituras, há registro das diversas ações militares de Davi. Muitos denominam esse texto de o Davi que ataca. Note que a tônica dos versículos usa verbos como feriu, sujeitou, matou, tomou. Sua ação começa com o desbaratamento dos filisteus, mas vai se alastrando até fazer fronteira com os outros povos, já nos limites de Israel.
A lista dos povos vencidos inclui filisteus, moabitas, sírios e edomitas. Não demorou para que importantes possessões gentílicas estivessem sob controle de Davi. Como é maravilhoso ter um líder cujo coração e força são dominados pelo Senhor. Deus deseja levantar líderes segundo o seu coração. Então, grandes realizações militares de Davi. Por quê? O coração dele estava dominado por Deus. O coração dele estava nas mãos do Senhor. Agora, pode ver na história, né, da civilização moderna, nós temos casos aí da Europa Oriental, onde grandes líderes se levantaram, mas na arrogância e na prepotência humana, disseram não existir Deus, disseram que Deus não era apenas uma utopia, algo que realmente não existia, e o que aconteceu com esses reinados? Ruíram. Com o passar dos anos foram feitos em pó, né? Ao passo que grandes reinados, aonde tem Deus, né, como centro, como referência, onde glorificam a Deus, esses permanecem aí até hoje, e nós sabemos disso, né? A grandeza política do reinado de Davi e as administrações de Davi. Foram muitas as mudanças realizadas por Davi que fizeram destacar-se no campo militar, político, administrativo e religioso. Lendo o capítulo 8 e o capítulo 20, observamos como Davi fez importantes mudanças na área administrativa. No comando das tropas estava à frente Joabe. Havia guarda real, superintendente da corveia, que lidava com os estrangeiros. No campo religioso, Davi tinha 2 sacerdotes, Zadok e Aimeleque, um cronista e um escrivão, os quais eram responsáveis pelos registros e documentos do Estado, dentre outras nuances administrativas. Então essa parte da lição trata a respeito da área administrativa do reinado de Davi, como ele era cuidadoso com relação à administração do Estado. É óbvio que as grandes nações do mundo, hoje em dia, se você observar, as maiores nações do mundo são aquelas que têm cuidado, que têm uma boa gestão, onde há um combate à corrupção de uma maneira real, né? Onde existe realmente o cuidado e o zelo com a coisa pública. Né? São características de países que têm uma parte administrativa séria. Amém? 3. O culto público. Davi fez consideráveis mudanças no culto público. Os sacerdotes eram Zadok e Aimeleque. Crê-se que Abiatar já estivesse aposentado. Historicamente, pode-se entender que, no aspecto religioso, as cerimônias desenvolveram-se com a família sacerdotal de Arão. Davi faz tais mudanças porque tinha interesse pelo culto. Ele o faz com todo cuidado, amor e reverência, tendo sempre como objetivo a maior glória de Deus. A organização do culto é algo que deve ser pensado com todo cuidado, pois os que o fazem de qualquer jeito por vontade própria, sem as prescrições das normas divinas, podem sofrer consequências da parte de Deus. Então, Davi era uma pessoa também preocupada com a parte espiritual do povo e com relação ao culto a Deus, não é? Instituiu sacerdotes, tomou cuidado em saber como é que a lei de Moisés, não é? Falava a respeito do culto público e zelou para que o culto público fosse exercido, executado de acordo com a lei mosaica. Amém? Sintetizando o tópico 3, as realizações militares e administrativas de Davi e as mudanças do culto público demonstram a grandeza política do reinado davídico. Amém? Glória a Deus por isso. Subsídios para os estudos, logo abaixo, e a conclusão da nossa lição de hoje. O reinado de Davi e de seu filho Salomão ficou conhecido como a Era de Ouro de Israel. Mas, na verdade, o rei Davi sabia que a fonte verdadeira de toda a grandeza do reino vinha de Deus. Ele diz assim em 1 Crônica, e esse texto é maravilhoso, irmãos. 1 Crônica, capítulo 29, versículo 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudesse mudar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Então, ele disse assim, olha, quem sou eu? Né? Davi era um grande rei. Até hoje, na história de Israel, Davi é lembrado como o maior rei de todos
que Israel teve, de todos os tempos, né? E ele diz assim, quem sou eu? Né? E diz, quem é o meu povo para que pudéssemos voluntariamente te dar essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos é que te damos. Então Davi realmente era um homem segundo o coração de Deus, né? Uma pessoa que dedicava a Deus e consagrava a Deus todas as coisas e que reconhecia que tudo vinha das mãos do Senhor, né? Às vezes, infelizmente, nós temos pessoas que apenas e tão somente acham que o seu sucesso pessoal vem do seu esforço, vem da sua capacidade intelectual, vem da sua capacidade de estudar, não é? De trabalhar, mas eles não reconhecem que essa capacidade é dada por Deus. E que se Deus não der, queridos, essa capacidade, a pessoa vai ficar patinando na vida e não vai conseguir nada. Então, não adianta eu ter 38 diplomas pendurados na minha parede, não é? Não adianta eu ter uma série de cursos feitos, se eu não reconhecer que tudo aquilo provém do Senhor, eu não vou conseguir colocar em prática. Então, o segredo é acreditar a Deus toda a honra e toda a glória. Ele diz assim, eu sou o Senhor e esse é o meu nome. A minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens e esculturas. Ele é Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Dele provém todas as coisas que nós precisamos e tudo aquilo que nós podemos fazer. Amém? Glória a Deus. Logo abaixo aí você vai ter aquele jogo de perguntas e respostas para você refletir e para você estudar em casa. Amém? Nós vamos fazer a nossa oração final agora. E antes da bênção apostólica, eu dou alguns recados. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa lição. Meu Deus, eu te agradeço pela Escola Bíblica Dominical, que mesmo nesse tempo de pandemia no mundo, Senhor, está ativa com suas lições semanais pela internet. Eu louvo ao Senhor, porque sei que todas essas coisas provêm de ti, Pai. O alimento que vem através das instruções dessa aula, para mim, para nós, para a igreja, de uma maneira geral. Eu te agradeço, eu te rendo graças, meu Pai. Eu te glorifico por isso e te peço que o Senhor abençoe os seus filhos, meu Deus, a toda a nossa primeira igreja batista do Jardim Pan-Americano e a todos aqueles que estão sintonizados com essa aula, que possam crescer em entendimento, Senhor, da sua palavra e de tudo aquilo que provém de ti. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa é a nossa última lição do segundo trimestre de 2020. Como eu disse, já estamos no terceiro trimestre, porém, essa é a última lição antes das nossas férias. Como todos os anos, a Escola Bíblica Dominical, ela dá uma paradinha no mês de julho e também no mês de dezembro, não é? Então, a partir da semana que vem, nós entramos em férias, não é? E vamos ficar de férias por alguns dias, retornando no segundo domingo do mês de agosto. Então, segundo domingo do mês de agosto, estaremos voltando. A partir do domingo que vem, nós já estamos de férias, amém? Eu quero pedir a você que aproveite esse tempo de férias para rever as lições. Pegue as lições anteriores, leia com calma, ore ao Espírito Santo e peça a direção do Senhor para que Ele possa realmente acrescentar maior conhecimento. No final do ano, a exemplo do ano anterior, nós vamos ter o nosso teste, a nossa provinha e a nossa entrega, né, do certificado de conclusão desse ano letivo de 2020 para você da nossa Escola Bíblica Dominical. Amém? Então, repetindo, estamos entrando em férias agora e retornaremos no segundo domingo do mês de agosto. Primeiro domingo tem a ceia do Senhor, no segundo domingo do mês de agosto estaremos retornando com a nossa Escola Bíblica Dominical. Amém? Glória a Deus. Erga suas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa
seja hoje, agora e para sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu te abençoo e te envio para um tempo de graça, de bênção, de alegria na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, no seu trabalho, na sua saúde. Fique em paz, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Deus te abençoe e até a volta da nossa escola bíblica dominical. Deus te abençoe. Paz.